Fala, galera ligada em AI, no code, automações, etc. Pessoal, hoje o nosso vídeo aqui no canal vai ser um pouco diferente. A IA que a gente fez, ela não é voltada para vendas, ela não é voltada para nenhuma automação de processo, nada disso. Ela é voltada para o RH. Como alguns de vocês sabem, por um tempo eu tive uma HR Tech. E ali dentro, conversando com RHs e tudo mais, a gente entendia que uma demanda era como responder aquelas perguntas mais frequentes feitas por RH, que às vezes acabam tomando o tempo deles, que eles poderiam estar fazendo outras coisas, poderiam estar resolvendo outras tarefas mais importantes, é, mais voltadas para a gestão de pessoas do que essas perguntas frequentes que elas vêm sendo, que geralmente elas vêm muito replicadas, certo? Ah, quer saber das férias, quer saber do 13º, quer saber se vai ter participação no PLR, quer saber desse tipo de coisa. Então, hoje a nossa IA, ela tá aí para ajudar as pessoas a terem mais tempo para realizar as tarefas que elas realmente querem fazer. Realmente, as tarefas que realmente pedem uma capacidade cognitiva intelectual maior, né? Essas tarefas repetitivas a gente pode deixar para ela fazer, para a IA fazer. Então, é, a gente fez um setup aqui de uma IA que se chama Gisele, que ela é uma ajudante para o RH. A nossa agente se chama Gisele. E eu vou começar explicando para vocês como que ela funciona, depois fazendo uma demonstração, e aí juntos a gente vai fazer o setup dela. Combinado? Então vamos lá. Como que a Gisele funciona? Vamos lá. A Gisele do RH. Então, como que ela funciona? Como que a gente fez ela trabalhar aqui, tá? Basicamente, ela tem um CSV. Então, se você está fazendo isso, fazendo a customização para a tua empresa, para o teu próprio negócio, ou para o lugar que você trabalha, é, o que você vai precisar vai ser um CSV, tá? Um Excel que você vai exportar para ela com as perguntas mais frequentes e algumas respostas padrão que você dá. Para esse caso aqui, a gente colocou 30 perguntas para ela, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, tá? Essas 30 perguntas, na verdade, eu vou mostrar agora. Essas 30 perguntas que a gente colocou para ela são algumas perguntas frequentes que a gente gerou. Então, por exemplo, qual que é o horário de trabalho padrão da empresa? Como funciona o banco de horas? Tem direito a home office? Onde vejo meu contra-cheque? Quando cai o salário? Indo mais para baixo, como tiro atestado? Um atestado, como funciona o vale alimentação, como faço para alterar meu endereço ou dados bancários, como pedir demissão. Então, nessa parte do vídeo, você pode fazer o seguinte: já vai pensando nas tuas perguntas que mais fazem para você, para o teu RH, etc, 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 e cria isso daqui, tá? Cria com pergunta de um lado, resposta do outro, beleza? Galera, fazendo uma pausa rápida aqui. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva agora e dá um likezinho aí, que isso vai ajudar bastante a gente para fazer essas possibilidades de automação e a no-code, etc., chegar no pessoal, tá bom? E se você puder, já comenta aqui embaixo alguma coisa de como que você está usando, se você tem gostado dos vídeos, ou até sugestões que a gente pode fazer aqui e facilitar a sua vida, tá? Uma consultoria 0800. Voltando para a Gisele. Voltando para a Gisele. Tendo isso em consideração, essa é a primeira parte dela. Então, é uma base de dados com perguntas padrão, tá? Agora é muito importante, ela não vai responder exatamente como está ali. O objetivo dela não é uma resposta igual, tá bom? O objetivo dela é buscar similaridade, é buscar uma pergunta similar com o que ela tem ali. Aquela é a base de conhecimento que ela responde. Ela tem perguntas que ela não responde, a gente vai ver mais pra frente, e ela tem que agir de forma natural, não robótica. Então, quando você faz uma pergunta para ela vai responder de uma forma parecida com o que está ali, mas dentro do tom de voz que a gente pedir para ela falar, tá bom? Aonde que a gente usou isso daqui? A gente usou, de novo, o Relevance AI para fazer o prompt do nosso, para hospedar o prompt do nosso agente, tá? O nosso agente ele fica nessa plataforma que chama Relevance AI. Se você não tem uma conta ainda, pausa o vídeo e cria agora, tá?
ele tem aqui embaixo nos comentários, ele tem um link, tá bom? Desse vídeo. Assim como todo o template disso daqui, ele tá salvo na nossa comunidade, que chama Prompt Society. E você também consegue se inscrever clicando no link aqui embaixo, tá bom? Vai ser um prazer ter você lá. Lá a gente tem suporte técnico, a gente tem onde eu posso te ajudar, a gente tem semanalmente algumas conversas de perguntas e respostas, a gente tem um lugar para você ser contratado ou contratar alguém para implementar isso daqui na sua empresa, tá bom? Alguma das pessoas da comunidade que estão estudando com a gente. Bom, tem diversas coisas lá. Checa se você puder. Junto com isso, a gente vai usar o WhatsApp e o Slack. O WhatsApp vai ser onde os colaboradores vão conversar, tá? Então, basicamente, a gente vai ter um WhatsApp nesse caso de uso, onde os colaboradores vão lá para fazer as perguntas para o RH. Vai ser o WhatsApp do RH, por assim dizer. E a gente vai usar o Slack como canal de comunicação da Gisele com a gestão dela. Então, qual que é o meu objetivo aqui? É desafogar o funil de perguntas de gestão de pessoas, do RH, aonde a Gisele só vai passar para o Slack, para a gestão dela, coisas que ela não sabe resolver, ou que sejam graves e tudo mais, né? Então, o Slack ela vai usar para se comunicar com os gestores dela. Como que a gente fez isso? A gente vai usar dois softwares aqui, tá? O ZAPI, onde você consegue fazer uma versão, você consegue fazer testes de graça lá. Na minha opinião, é a melhor opção que você tem, que você vai conectar, ler um QR Code e já está pronto. É muito fácil, tá, gente? O que que é uma API? Imagina que tem um sistema e tem outro sistema. A API conecta esses dois sistemas, tá? Para um sistema conversar com o outro. Nesse caso, a gente vai fazer relevance conversar usando o WhatsApp. Então a gente vai usar a ZAPI para isso, tá? Se você não tem uma conta, o link está aqui embaixo. Clica aqui, pausa o vídeo, clica aqui e faz a tua conta já, tá bom? Assim como o Make. Lá a gente vai criar alguns cenários de integração. Então imagina que você tem várias peças de um quebra-cabeça. Você vai ter que montar esse quebra-cabeça em algum lugar. E esse lugar é o Make. Lá você vai ter o que a gente vai usar como protocolo de comunicação, o que a gente vai usar como para enviar do WhatsApp para o Relevance, tá? Então chegou no ZAPI, que é a nossa interface ali, que é a nossa como a gente conversa como a gente recebe as coisas do WhatsApp, porque o WhatsApp não vai mandar para o Relevance, então a gente recebe via isso, a gente ativa o nosso agente e depois de ativar o nosso agente, a gente manda tudo isso a gente manda, ele vai gerar a resposta e a gente manda essa resposta de volta pro WhatsApp, tá? É, e aí chama o pessoal no Slack se precisar. E para isso a gente vai usar o Make, tá? O Make vai ajudar a gente a montar um quebra-cabeça. Então tem várias peças aqui, o Make vai vir e vai ajudar a gente a montar tudo isso. Eu sei que talvez você está escutando aqui, você não é acostumado a usar é, inteligência artificial, você talvez está começando agora, né? E algumas das coisas que a gente fala aqui podem parecer um pouco de outro mundo. Você vai ver que é bem mais fácil do que parece, tá? E se não for fácil, se tiver um vocabulário difícil, fala aqui embaixo pra gente também nos comentários ou ali na comunidade. Fala, olha, eu tô com dificuldade nas partes básicas. A gente vai fazer um vídeo só sobre essas partes básicas para você. Se tiver difícil, então entra na comunidade, de graça para entrar na comunidade. Entra lá, conversa, manda as coisas pra gente e assim vamos que vamos, beleza? Então tá. Fazendo um wrap-up, temos a Gisele recebe mensagens dos colaboradores no WhatsApp e responde eles no WhatsApp das dúvidas que ela sabe. Se ela não souber, ela vai mandar para o Slack, para o pessoal, tá bom? Vamos ver como que é isso na prática? Então, vamos ao teste, tá? Esse seria o WhatsApp da Gisele do RH, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer umas perguntas para ela a respeito das dúvidas frequentes que a gente tem aqui. Eu coloquei quatro, tá? Vale transporte, apoio psicológico, política de dress code e se pode levar os filhos para o trabalho em caso de emergência, beleza? Então vamos lá. Oi, Gi, tudo bem? Preciso de um auxílio quanto a uma dúvida.
Olá, tudo bem? Como posso ajudar hoje? Ela respondeu já. Preciso de um auxílio quanto a uma dúvida. Tenho direito. Opa, tenho direito a vale transporte? Tenho direito a vale transporte? Vamos escrevendo a segunda, que vai ser mais uma dúvida. Tenho apoio. Sim, você tem direito a vale transporte mediante solicitação. O desconto é de 6% do seu salário base. Se quiser, posso te ajudar com o processo de solicitação. Fantástico. É, De volta, mais uma dúvida. Tem apoio psicológico, caso necessário? Ele psicológico errado, mas ela vai entender. Qual a política de dress code da empresa? Programa de apoio com profissionais parceiros para suporte psicológico e emocional. Se quiser, posso te passar mais informações e te ajudar a acessar. Qual a política de dress code da empresa? Política de dress code da empresa é casual e respeitosa. Em dia de reunião com clientes, sugerimos o uso de roupa social leve para manter boa apresentação. Tive uma emergência. Posso levar meu filho no trabalho hoje? E aí a última a gente vai colocar de uma forma mais, um caso mais crítico, tá? Para ver como que ela trabalha com isso. Ó lá. Sim, você pode levar seu filho ao trabalho em caso de emergência, desde que avise com antecedência seu gestor de RH. A ideia é apoiar você, desde que segurança não seja comprometida. Mas se precisar, posso ajudar a comunicar o RH. Entendeu? Agora, vamos trazer para ela um caso mais crítico, tá? Que caso crítico vai ser esse? É, sei lá, assédio moral. Estou, estou sofrendo assédio moral do meu chefe. Gritou comigo na frente de todos da equipe comercial hoje. Qual que é o ponto aqui? Vocês vão ver depois, mas não é para ela responder isso, tá? Digo, não é para ela tratar disso, ela tem que responder que isso não é para acontecer e tudo mais, alguma coisa assim. Olha lá, sinto muito que você esteja passando por isso. Essa situação precisa de atenção direta com o time de RH. Já sinalizei isso, já sinalizei o caso para eles e eles devem entrar em contato com você em breve. É importante que você se sinta seguro e apoiado. E aí, quando a gente vem aqui para o Slack, ela avisou a gente aqui, tá vendo? Que é o FAQ do RH. Colaborador Alexandre Clepa relatou assédio moral pelo chefe, com gritos na frente da equipe comercial. O caso já foi sinalizado para o time de RH para contato imediato e suporte ao colaborador. E aí ela mandou para cá, certo? Então, isso não, o que aconteceu aqui? Isso não era uma pergunta frequente, certo? Assédio moral, pelo menos não tem que ser uma pergunta frequente ali dentro. Tendo isso em consideração, ela falou: opa, isso agora já não cabe a mim. Deixa eu passar pro meu gestor. Entendeu? E é isso que tem que acontecer. Então, veja, a gente fez 5 perguntas para ela. 4 ela sabia responder. Agora,
a última já ia fora da alçada dela, entendeu? E a gente, através disso, encontrou a melhor solução. Digo, ela encontrou a melhor solução, que era passar isso daí direto para o RH. Agora vamos lá. Como que a gente coloca tudo isso em operação? Primeiro de tudo, se você não está inscrito na nossa comunidade, aqui embaixo tem o link dela, clica ali e vai direto pegar teu template lá, tá bom? O que você vai precisar aqui é a ZAPI. Se você não tem essas coisas que eu vou te falar agora, pausa o vídeo, clica aqui embaixo em cada um desses links que a gente tem, tá? E aí você consegue baixar. O primeiro deles é a ZAPI. Você vai precisar para conectar no WhatsApp. O segundo é o Relevance AI, que você vai precisar para criar teu agente. E o terceiro é para montar o quebra-cabeça, que vai ser o Make. Então, um, dois e três. Tá? Se você não tem alguma dessas ferramentas, pausa agora. Você vai demorar 2 minutos para criar cada uma delas. Pausa agora e vai lá criar. Beleza? E aí volta aqui quando você já tiver, para você não se perder no step by step que a gente vai fazer aqui. Tá bom? É, Então vamos lá. Vamos para como a gente vai fazer tudo isso. A gente vai começar no ZAPI, tá bom? Gente, o propósito desse vídeo, ele não é fazer um cenário absurdamente complexo aqui, tá bom? No Make. Ele tem que ser simples. Ele é para ser um cenário simples, onde a gente vai responder as perguntas que fizeram ali no WhatsApp da gente. A gente não está colocando nada avançado de represamento, aí de colocar um buffer de mensagens, que é basicamente para para a pessoa poder mandar um monte de mensagem de uma vez, sabe aquelas quebradas? Eu estou bem, não sei o quê. E a gente mandar para a gente de uma vez. Aqui é para mandar uma mensagem, responder uma mensagem. Não é para usar áudio, não é para não é para responder áudio, não é para responder vídeo, não é para responder figurinha de bom dia. Ela é de para mandar mensagem e receber texto de volta, tá? Então, o objetivo aqui é o caso de uso, não é a gente ficar fera no Make ainda. A gente vai ter um curso só para Make, para você ficar fera no Make, conseguir fazer mágica aqui dentro, lá da comunidade. Então, o que que a gente vai fazer agora? O que que é isso daqui? O que que é essa doideira aqui? Imagina assim, a gente tem que fazer o nosso agente e escutar o WhatsApp. Ele tem que ficar olhando para o WhatsApp. Chegou a mensagem, ele fala: opa, vou responder. Como que a gente faz isso? Uma coisa que chama webhook. Basicamente, essa pecinha aqui, uma vez que chega uma mensagem no nosso WhatsApp, ele vai começar todo o nosso processo. Então, chegou a mensagem, isso a gente chama de trigger, que é o gatilho. O gatilho para tudo isso daqui começa nesse botãozinho vermelho aqui, tá bom? Então, quando chegar uma mensagem lá, tudo tem que começar. Como que isso é feito? Com a ZAPI. Então, a gente vai configurar isso aqui. Você vai escolher o webhook aqui, tá? Você vai escolher um webhook aqui e você vai colocar esse custom webhook, beleza? Uma vez que você colocou esse custom webhook, você vai criar um aqui e esse link você tem que copiar. Quando tu copiar esse link, você vai lá para suas API, aonde você vai ter as suas instâncias. Tu vai clicar nessa instância aqui, tá? Aqui está a API da tua instância, que é basicamente o que está fazendo as coisas se comunicarem. Aqui está o ID da tua instância, a identificação dela e o token dela. Aqui, ó, webhook e configurações gerais. Tu vai colar isso aqui, ó. Pum, colou. Uma vez que tu cola, clica em salvar e nunca deixa isso daqui ativado. A gente não quer notificação da gente enviando pra gente, tá bom? A gente só quer notificação da gente, digo, da gente recebendo da gente. A gente só quer da gente enviando. A gente só quer notificação de quando as coisas chegarem pra nós. Tu salva, beleza? Até aqui não tem segredo. Você só copiou, peraí, você só copiou o que estava aqui, que tu gerou e colou lá. É um custom webhook. E colou. Fantástico, tá? Fantástico até aqui. Até aqui, legal. Então, se chegar uma mensagem, o teu número você tem que receber. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Ó, o que que tem que aparecer para você fazer esse teste? Vamos imaginar que não tem isso aqui. Vamos imaginar que não tem isso aqui ainda. Tá bom? Vamos imaginar que não tem isso aqui ainda. Você tem que colocar e nem esse, tá? E aí a gente vai fazer um teste. Você vai clicar aqui, ó, Run Once.
e vai ficar esperando chegar. Você tem que mandar uma mensagem e tem que aparecer umzinho ali, ó. Então vou mandar uma mensagem agora para Gisele. E olha só, chegou. Mandei um oi. Tá vendo? Alexandre, gente boa, não sei o que, chegou. Então é isso que tem que acontecer. Legal, você fez esse teste e deu certo. Se você não fez, volta um pouco no vídeo e vê o que a gente fez até aqui, tá bom? Vamos lá. Uma vez que você fez isso, tu vai colocar esse router aqui. Isso a gente só vai receber mensagem de texto, taraná, taraná. E a configuração do teu HTTP. O que que é isso? Imagina que esse HTTP, ele é como se fosse um mensageiro. O que que ele faz? Ele leva informação de um canto para outro. Então agora chegou do WhatsApp, só que, meu, você precisa que chegue no teu agente, você não precisa que chegue no teu WhatsApp. Então o que que você vai fazer? Você vai pegar essa mensagem e você precisa do mensageiro, porque são dois sistemas separados, um está aqui e outro está lá. E você precisa que alguém aqui no meio pegue o que está aqui e leve para lá. O HTTP é isso, essa bolinha azul que você está vendo é isso, entendeu? Então o que que tu vai fazer agora? Tu vai selecionar isso daqui. Como que seleciona? HTTP e aí você vai escolher o Make a Request, beleza? E aí vai ter alguns parâmetros que você vai ter que colocar aqui. Eu vou te ajudar, tá bom? É, o que que acontece? Isso daqui a gente vai ter que pegar o trigger do nosso agente, tá bom? O que que é o trigger do nosso agente? É o gatilho. Aqui a gente está iniciando ele. Então ele tem que mandar essa mensagem para algum lugar. Tem que mandar essas coisas para algum lugar. E esse lugar vai ser esse URL aqui. Onde que tá? Onde que essas coisas estão? No Relevance AI, quando você entrar, a gente vai criar o começo do nosso agente, tá? E é lá que estão essas informações que a gente vai precisar para colocar no Make. Tu vai clicar aqui, New Agent, e aí eu já tenho ele criado, né? Mas basicamente vai estar tudo isso daqui em branco. Aqui você pode fazer um Ctrl C, Ctrl Vzão, depois eu vou explicar para você o que que é, mas esse template está lá na comunidade, então vai lá na comunidade que ele está lá para você, tá bom? É só você pegar um Ctrl C, um Ctrl V, e aqui foi, beleza? Mas vamos lá. Uma vez que tu começa aqui, a gente vai setar o trigger primeiro, que é o gatilho, né? Quando que nosso agente começa? Então a gente vai aqui no trigger. Uma vez que nós estamos aqui no trigger, o que que a gente vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, API, tá bom? O que que essa API vai fazer? Primeiro de tudo, endpoint é aonde o nosso mensageiro, que é o HTTP, vai mandar essas coisas. Então copia isso daqui, volta lá no make, cola aqui, ó. Eita, aqui eu vou ter que mudar agora, tá? Cola aqui, pum, colou. Uma vez que você colou isso, você volta aqui e você vai colocar o seguinte. Vai colocar aqui o método é post, tá bom? Name. Agora você vai colocar os parâmetros que você vai precisar para conseguir fazer isso, tá? Porque imagina só, você tá mandando uma mensagem pro teu agente. Eu não quero que você mande uma mensagem pro meu agente, tá? Você não vai querer que alguém mande uma mensagem pro teu agente, então você tem que ter algumas autorizações, como se fossem as senhas, tá? Que você vai precisar. Então agora, aqui você vai escrever igual tá, authorization, tá bom? Tem que ser maiúsculo. Eu já vi algumas perguntas de vocês escrevendo isso daqui minúsculo. Ali não tá funcionando, porque você escreveu minúsculo. Escreve maiúsculo, escreve certinho. Authorization, e aí no value aqui vai ser uma chave. Essa daqui, obviamente, eu vou mudar depois, tá bom? Então, para que vocês não fiquem mandando coisa com meus agentes. Mas onde que está esse valor? Esse valor tu vai clicar aqui e tu vai aqui, ó, Generate API Key, tá bom? Quando tu clicar aqui, vai gerar uma nova chave para você e você vai copiar e colar aqui. Depois, Content Type. Isso daqui é o que a gente está mandando lá dentro. Qual que é o tipo do conteúdo que a gente está mandando? A gente está mandando um JSON, que é basicamente uma estrutura dessa mensagem. Eu falo para você e a estrutura da minha mensagem é uma fala em português. Aqui a estrutura é uma aplicação em JSON, que é a estrutura que você vai mandar, entendeu? Só isso. Não se assustem com esses nomes, eles são mais fáceis do que parece. É, aqui, body type. Como que vai ser o corpo que a gente vai mandar?
coloca raw e aqui JSON. Isso é um JSON, tá vendo? Esses conchetes aqui, isso daqui que está escrito e tudo mais. O que você vai precisar no JSON? Isso daqui copia e cola da comunidade. A única coisa que vai mudar é isso daqui, é esse Agent ID aqui, tá bom? Esse Agent ID você precisa mudar, porque esse daqui é o do seu agente. Então tu volta aqui no Relevance e ele já está aqui, ó. Ale, como que chega aqui? Não lembro. Tu clicou aqui, API. Aí você copia aqui o Agent ID e vamos que vamos, gente. Aqui, ó. Agent ID. O resto, você está pegando basicamente os parâmetros daqui, ó. Ele até pula, tá vendo? O que você está mandando? Você está mandando para esse endereço o Agent ID, eu digo, para esse endereço tem vários agentes, mas eu estou mandando especificamente para esse agente aqui. O que eu estou mandando? Conversation ID. O que é? Cada conversa, ó, eu mandei um oi antes, né? Cada conversa vai gerar uma identificação, um número de identificação. Entendeu? Então, esse Conversation ID, esse Chat ID é o que a gente vai mandar para o nosso agente, para ele saber qual conversa que é, sabe? Para ele não se confundir. Depois, dentro de mensagem, a gente vai mandar um monte de coisa. A gente vai mandar esse aqui, role user, isso aqui só copia e cola. E agora o conteúdo vai ter a mensagem, essa barrinha o telefone, essa barrinha o nome. Por que eu coloquei tudo aqui? Porque não funcionou comigo de outra forma. Eu tentei colocar separado, a API não aceitava. Eu recebi um erro de bad request, quer dizer que eu mandei coisa que não era para mandar, que tá errado o corpo, entendeu? Então aqui dentro a gente vai mandar essas coisas nessa estrutura. É isso daqui que a gente vai receber. A mensagem que eu mandei, o meu telefone e o nome. Por quê? Porque lá no Relevance a gente vai usar isso daí de volta. Então, gente, se você chegou até aqui, cara, o make era isso. Entendeu? Só mais um ponto, tá? Você vai ter esse daqui também, ó. Eu vou trazer aqui de volta. Por que a gente colocou isso aqui? Eu só respondo texto nessa aplicação, tá? Se você tivesse respondendo áudio, mensagem, você ia ter mais um áudio, mensagem, mas isso é conversa para outro momento, tá? O que eu coloquei aqui? Eu coloquei, a gente só responde se a message exists. Então, se tem uma mensagem lá, tá? O text message, se tem uma mensagem de texto ali, a gente responde. Se não, não, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos para o relevance. Relevance AI, galera, o que a gente precisa entender aqui? O agente, ele vai ter um prompt, que é as instruções dele, tá? Essa é a parte mais importante de todas, porque é ali que você vai colocar o tom de voz que quer que ele fale, ali você vai colocar o procedimento que você quer que ele siga, tudo vai estar no relevance, no prompt dele. Aí a gente vai colocar também ferramentas. Quais ferramentas esse agente tem? Por quê? Porque qual que é a diferença de um agente para o chat GPT, por exemplo? Né? Ah, por que eu vou fazer um agente aqui se tem o chat GPT? Porque o chat GPT não tem as ferramentas que você precisa. Ele não consegue mandar uma mensagem pro teu WhatsApp, ele não consegue mandar uma mensagem pro teu Slack, ele não consegue ver tocar, ele não consegue fazer nada. Se você não dá as ferramentas para ele. Então, uma inteligência artificial, ela precisa estar equipada dessas ferramentas, entendeu? Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente tem toda uma estrutura que tem que ser seguida, basicamente. E essa estrutura, eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Tendo isso em consideração, fiquem comigo e a gente vai para o prompt, a estrutura do agente e as ferramentas que a gente vai usar. E aí, tá pronto para o seu uso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, prompt. Ale, onde é que está esse prompt? Onde que você colocou ele? Cara, eu coloquei ele na comunidade. Então, se inscreve aqui embaixo, você pode só fazer um Ctrl C, Ctrl V dele aí. Mas eu vou passar para isso para vocês. A Gisele é um agente virtual de RH no WhatsApp. Quais parâmetros a gente vai colocar? Role, que é o que ela, qual que é a função dela. Tom de voz, eu coloco sempre. Objetivo que ela tem aqui. Tom de voz, como que ela vai falar. Comportamento e diretrizes que ela vai seguir. A base de conhecimento. Os limites que ela tem, né? Você viu que ela não conversou com a gente quando era um negócio sensível. Exemplo de resposta ideal. Eu coloco um exemplinho para ela. SOP, Standard Operating Procedure. O procedimento padrão de
operação dela. Handoff to human, quando que ela vai passar, o que que ela vai usar. E tools, quais são as ferramentas que ela tem, tá bom? Eu vou começar de baixo para cima, eu vou começar dos tools, para a gente fazer o setup deles juntos. Vamos lá, então. Vamos lá então, galera. O que que a gente vai fazer aqui? A primeira ferramenta é uma ferramenta que chama Send WhatsApp via ZAPI. O que que é isso? Eu fiz para ele uma ferramenta que ele vai ativar para mandar mensagem, porque ele fala assim: recebi a mensagem lá do Make, lembra? Recebi a mensagem. Aí ele entende essa mensagem, ele gera alguma coisa, e agora? O que que você vai fazer? Amigo, agora manda mensagem. Só que ele vai falar: beleza, mas eu tô aqui no Relevance. O Relevance não manda mensagem. É, né? É como se ele fosse um chat GPT. Ele recebeu uma mensagem de você, ele leu e respondeu alguma coisa ali dentro. Ele vai responder no Relevance. Isso que eu tô falando, não. Quando tu vê isso, tu pega essa mensagem e tu manda pra lá. E ele fala, beleza, mas como? Então, usando o Relevance, usando essa ferramenta que eu criei pra você, tá? Aqui, gente, você vai um pouquinho de nomes desconhecidos por vocês. Então, duas opções. Se eu estiver falando grego, eu vou tentar ser o mais claro possível. Se eu estiver falando grego, você pode usar sempre uma ferramenta, tipo uma outra IA, um chat GPT, para perguntar o que são essas coisas. Ou, se eu estiver falando muito grego, me dá esse feedback. Fala para mim aqui, ou se você já está na comunidade, que tem o link aqui embaixo. Tô brincando, não quero ser chato, mas é que eu gosto de conversar com vocês lá. Então, se você está vendo isso na comunidade, já escreve aqui embaixo do vídeo. E se você está vendo isso no YouTube, escreve pra gente nos comentários, tá bom? Fala, Ale, muito termo difícil, né? Tive dificuldade em tal termo. Mas vou tentar ser o mais breve possível e a ideia é que vocês não tenham que codar. Então os códigos a gente já colocou aqui para isso, tá? A primeira parte que vocês vão colocar vai ser adicionar esses inputs. O que que são esses inputs? É basicamente quando o agente precisar mandar, você vai falar, meu, tem alguns parâmetros. Aqui você escrever esse parâmetro, aqui o outro. E são dois. Um deles tu vai colocar mensagem, que você vai colocar que deixa o agente decidir como usar. Aí eu coloquei aqui em inglês, tá? Use this and be concise, polite and joyful to communicate. Falei, cara, use isso daqui, seja conciso, educado e divertido para se comunicar. E o telefone, coloca o telefone do cliente aqui, né? A gente usa isso daqui para as viagens de venda também, então por isso. O que que acontece, gente? O relevance, a próxima parte pode assustar um pouquinho porque é um código de Python, mas você só vai ter que copiar e colar. O relevance, às vezes, ele sofre atualizações. E os parâmetros que a gente manda, eles têm que estar sempre entre aspas, o de mensagem, porque ele é um string. Um string é uma mensagem entre aspas, um formato, é texto, entendeu? E ele fica sempre entre aspas. Se você não coloca as aspas, o relevance não entende. O relevance não, desculpa. É, a, a API que você vai mandar, ele não recebe. Ele fala, meu, tá errado isso daqui. Então, o que que acontece? Às vezes tem algumas atualizações, e a gente teve uma atualização recentemente que usavam aspas, a gente usa aspas retas. Existe uma aspas que elas são assim, e chama as aspas tipografadas. E todos os agentes do Relevance começaram a escrever com aspas tipografadas. Então, para que isso não tenha problema, e ele escreva do jeito que ele quiser, a gente coloca aqui, adicionar aspas é uma função. E a segunda função não é de adicionar aspas, mas se o texto não tem aspas, tu coloca. E aqui a outra função que a gente colocou é para trocar qualquer outro tipo de aspa pelas aspas retas. Basicamente, é só isso que ele faz, tá? É só isso que ele faz. Então, né, tendo isso em consideração, vamos para frente. Só copia e cola isso daqui, tá? Isso daqui tá lá na comunidade. Copia e cola, você vai adicionar aqui, vai clicar ó, Python, que é uma linguagem de programação, Python Code, clica aqui, copia e cola aqui e foi. E aí vai ter isso vai gerar essa variável. E aí aqui são alguns parâmetros do ZAPI. O que que é essa segunda etapa, tá? O que que é essa segunda etapa que tu vai colocar? Aqui vai ser aqui você vai adicionar um step que é API. O que que é essa etapa? Você vai colocar o que que essa API vai precisar. Então, coloca um nominho para ela aqui. E aí a gente vai. É um método post, tá? É um método post.
E aí você pode perguntar, Ale, qual que é a diferença do post pro get e tal, né? Tem aqui algumas possibilidades. Geralmente você vai usar o post ou o get. Bom, você tem outros aqui, né? Mas geralmente você vai usar mais post e get. O que que é o get? O get é quando você tá esperando, quando você tá falando para o outro sistema assim, me dá alguma coisa aqui. Eu tenho que receber alguma coisa. E o post é um toma isso aqui, né? O que a gente está fazendo é mandando a mensagem. Então é toma isso aqui, entendeu? Então você coloca o post aqui. Agora esses parâmetros. O URL é da sua instância, tá? Você já deve ter conectado ela aqui. Você já leu o QR Code que estava aqui com o teu WhatsApp Web, é como se fosse conectar no WhatsApp Web. E aí você vai copiar isso daqui, pum, cola aqui, pum. Content type, escreve igual tá aqui. Você tem que escrever igual tá aqui, lembra? Content type com C maiúsculo, T maiúsculo, application JSON, isso daqui é normal. Agora aqui, ó, client token. Sem isso daqui, gente, não vai funcionar. Pega o client token, tá? Qual que é o valor que tu vai pôr? Vem aqui, segurança, e tu vai gerar aqui, ó. Isso tu vai conseguir gerar uma vez, tá? Só uma vez. Senão você vai poder gerar várias, mas vai gerar várias diferentes. Então copia e cola em um lugar seguro. Eu tirei daqui, obviamente, do meu, né? Mas você vai colar aqui, beleza? Body raw, aqui dentro, o que que tu vai colocar? Exatamente assim. Abre colchetes e fecha, entre aspas, phone, dois pontos, e a variável lá de cima, tá? Message, Python Message Transformed, que é o que saiu daqui. E aí foi. E é isso, gente. Beleza? Essa é a nossa primeira ferramenta. A segunda ferramenta é mais fácil de todas que a gente teve que construir, ela já existe, tá? Então, a segunda ferramenta você vai selecionar essa, tu vai aqui em, tu vai aqui em Tools, tu vai em Add Tool e aí digita Send Message to Slack Channel. Ele vai ter alguns parâmetros aqui. Tu vai ter que conectar a tua conta do Slack e escolher um canal só, tá? Eu coloquei o FAQ HR aqui e é isso. Tu só vai ter que fazer isso. Só isso. Então vai ter que mudar nada nessa ferramenta. Prompt. Vamos pro prompt. Muito importante, tá, pessoal? Como eu falei, essa aqui é a parte mais importante do teu projeto. Por quê? Porque ele é aonde você vai colocar todas as informações necessárias para o teu robô, não, não gosto de chamar de assim, para o teu agente funcionar bem. Tom de voz, procedimento, tudo, né? Então eu vou explicar para vocês cada uma das partes agora. Como que funciona? A nossa Gisele, ela vai ter que seguir algumas coisas. Primeiro de tudo, gente, vem aqui, ó. Aqui é qual modelo de IA você vai olhar. Tem vários. Tem Azure AI, tem os da Google, o Gemini, Azure AI. Você tem Anthropic, que é o Claude. Você tem para ele escolher para você. Ele sempre fica escolhendo o mais barato. O que que acontece? Sabe aquela coisa que a gente fala que o barato sai caro? Né? Olha isso daqui, ó, 0,23 créditos por 1.000 tokens. O barato sai caro por quê? Porque ele vai ficar usando token, às vezes não vai resolver. Então seleciona um. Eu quero que você selecione esse daqui, ó. GPT-4 Mini. Ó, ele é um pouquinho mais caro que o outro. Ele é 0,6 créditos a cada 1.000 tokens. Também não é um absurdo, né? Não é 15 créditos por 1.000 tokens. Você não precisa desses muito parrudos. Por que que a gente está escolhendo esse 4.1 Mini aqui? Porque ele tem sido muito bom para ele acionar as ferramentas. Tem alguns que não acionam bem as ferramentas. Esse tem acionado, tá? Então, se você se interessa por isso, a gente pode colocar benchmarks disso daí. Você vai descobrir lá na comunidade, por exemplo, quais são as diferenças entre eles. A gente coloca isso lá para você entender. É, mas agora não é necessário. Coloca o 4.1 mini e vamos que vamos. Role, o que que ela é? Você é a Gisele, uma agente virtual de RH que responde dúvidas de colaboradores no WhatsApp de forma clara, eficiente e acolhedora. Seu foco está em ajudar com questões relacionadas a benefícios, políticas internas, processos de orientação gerais de recursos humanos. Tom de voz que ela vai ter amigável e acolhedor, claro e humano, sem jargões técnicos desnecessários, evita formalismos excessivos e nunca perde o respeito. Mas nunca perde o respeito.
Objetivo. Seu objetivo é esclarecer dúvidas frequentes sobre RH, garantindo que os colaboradores recebam informações corretas de forma rápida e confiável. Você atua como primeira linha de resposta e ajuda a reduzir o volume de demandas operacionais do time de RH humano. Então, é muito claro para ela isso. Então, assim, só passa para lá quando realmente precisar, entendeu? Comportamento e diretrizes. Sempre responda com base nas informações de base de conhecimento que a gente colocou aqui, tá? Depois eu ensino como você vai colocar isso daqui. Caso a dúvida não esteja coberta, oriente o colaborador a procurar diretamente o time de RH de forma respeitosa. Não invente respostas, se não tiver certeza, diga que vai encaminhar ao RH, evite respostas genéricas ou vagas. Seja objetiva e útil. Adapte as respostas à linguagem da pergunta, mantendo um tom claro e cordial. Sempre. Opa! Aquilo lá é uma coisa que a gente não colocou, né? Já tirei. Mas então, base de conhecimento. Você tem acesso completo ao documento. Knowledge, então, perguntas RH Gisele com perguntas e respostas sobre RH. Esse conteúdo cobre temas como jornada de trabalho, banco de horas, home office, contra-cheques, férias, benefícios, inclusão de dependentes, documentos certificados, processo de admissão, dress code, participação de lucros, apoio emocional psicológico, canais de denúncias, programas de bem-estar e auxílios de educação. Utilize esse conteúdo como base principal de suas respostas. Quando uma pergunta for semelhante a uma dessas, responda com base no material, escrevendo com naturalidade. Então, não é Ctrl+C, Ctrl+V, isso que a gente está falando para ela. E sem copiar literalmente. Caso a pergunta não seja semelhante a uma dessas, ou de um tema que você não faça ideia, sempre use o send, aí você vai usar. Como que seleciona isso? Você dá um aqui, ó, barrinha, é, essa barrinha, escolhe tools e um dos negócios que você precisa. Se você quer usar variáveis, que é como as bases de conhecimento, é desse jeito aqui, ó. Dois colchetes. Para passar para os humanos. Limites. Isso daqui é importante. Não responda as perguntas que envolvem questões de salários salariais individuais, conflitos interpessoais, processos jurídicos, denúncias de assédio ou má conduta. E aqui você pode adicionar o que você quiser, tá, gente? Ah, não quero que você responda nada sobre dress code. Fala para não responder. Nesses casos, diga que a situação precisa ser de atenção direta ao time de RH e que você já sinalizou o caso e eles devem entrar em contato com você em breve. Use a ferramenta Send Message to Slack Channel para avisar seus gerentes. Exemplo de resposta ideal. Pergunta: Gisele, como funciona o banco de horas? Resposta: o banco de horas permite que você acumule horas extras como saldo, que pode ser usado como folga depois. A compensação deve ser alinhada com sua liderança. Qualquer dúvida específica possa ser a verificar. É sempre uma boa prática a gente colocar exemplos para os seus agentes, para eles partirem de algo, entendeu? Eles conseguem entender que você gosta desse tipo de resposta. SOP. Aqui é o procedimento de Standard Operating Procedure. Vai ser o procedimento padrão de operação. Traduzindo. Então, ela recebe uma pergunta no WhatsApp e é ativada. Não há necessidade de se apresentar, todos já a conhecem. Por que isso? Para não ficar gastando token, né? À toa. 3. Você busca uma pergunta na sua base de dados, que eu contei qual era, formula uma resposta sempre querendo parecer atenciosa e natural e envia para o canal. Não é para o canal do Slack. Desculpa, gente. E envia para o colaborador. Caso a pergunta seja uma que você tem na base de dados ou que você não tem na base de dados ou que você seja instruído a não responder, passará para o humano usando sendo o WhatsApp, sendo message to Slack channel para enviar para os seus superiores. Handoff to human. É de volta, é colocando de novo quando que ela tem que passar. Sempre, como que ela vai passar? Sempre acione o humano usando aquela ferramenta quando necessário. Tools. Você está equipada com ferramentas do Slack para enviar mensagens para a gerência e do WhatsApp, sendo o WhatsApp para responder as mensagens dos colaboradores. Então, gente, é basicamente isso, tá bom? Aqui dentro, você tem o core dela. É um prompt pequeno, tá? Que ela faz umas tarefas muito fáceis, mas você tem o core dela, o que ela precisa fazer. E por último, a gente colocou isso daqui, ó. Colocou 30 perguntas, como eu mostrei para vocês no começo, que ela pode responder, que ela tem na base de dados dela. Então a gente só colocou isso, adicionou ali dentro como
uma base de dados dela, e é isso, tá? A gente só consome isso, a gente não coloca mais coisa ali dentro. Então, pessoal, essa é a Gisele. Se você tem alguma dúvida que você queira perguntar, você pode mandar nos comentários. Se você precisa de alguma ajuda com ela, entra na comunidade e pede ajuda. A gente tem suporte técnico lá, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que faça sentido para vocês. Espero que vocês implementem ela. E por favor, me contem se vocês pretendem usar, se vocês querem alguns outros vídeos, ou como que a gente pode ajudar vocês aqui a aprender mais. Se você sentiu falta de algo, fala. Se você sentiu vocabulário difícil, fala. Se você sentiu que foi o que você esperava, fala também, tá bom? Obrigado, até a próxima. Lembrem disso. Se você não. No code, no problem.